Você falou do militar britânico, né, desse depoimento. Tem surgido, né, alguns depoimentos aí que a gente tem visto na imprensa, principalmente na imprensa na RT, né, que é um canal russo, né, porque é difícil a gente ver. Aqui no Brasil a gente não vai ver, né, na grande imprensa brasileira e internacionalmente a CNN, o New York Times vão esconder muito isso daí, né? Mas em outros veículos, principalmente se a gente for ver veículos da China, da Rússia, do Irã, então veículos independentes aí dos países imperialistas, muitos depoimentos de ex-oficiais militares, soldados norte-americanos, né, que participaram da guerra no Afeganistão, falando coisas sobre as atrocidades, né, que foram cometidas. Tem um militar que foi piloto de drone dos Estados Unidos, que ele falou ao site Connective Vets, que imagino que seja de veteranos, né, da guerra do Afeganistão. Ele falou a respeito de operações de drones dos norte-americanos no Afeganistão que tinham como objetivo atacar adultos e crianças civis, né? Ou seja, era uma coisa premeditada, né? O assassinato de civis afegãos por parte das forças norte-americanas, né? Houve muitas, o que eles chamam de efeitos colaterais, né, dos bombardeios, né, porque, por exemplo, fala, nós fomos atacar um exército terrorista, um exército do Talibã, etc., e acabamos acertando algumas crianças, alguns civis, né, foi um efeito colateral. Houve isso, né, de efeito colateral, porque, como recentemente, o bombardeio do exército israelense a um prédio, né, onde havia várias TVs internacionais, inclusive, em Gaza, sob a desculpa de acertar o quartel-general do Hamas, né? Esse daí é o efeito colateral que eles falam. Eles miram ali onde tem tudo quanto é gente, sob a desculpa de tentarem acertar o alvo, o inimigo deles, né? Mas sabendo que vai acertar civis também. E outros que são premeditadamente com o objetivo de atingir os civis, né? Então aconteceu muito isso daí por parte das forças norte-americanas e da OTAN no Afeganistão, que constitui crimes de guerra, né? Atentado à vida de civis, né, em uma guerra é um crime de guerra, porque os civis não estão participando, né, da guerra. A guerra é entre duas forças armadas. Se um exército, uma força armada perpetram esse tipo de ataque aí contra civis, isso daí é qualificado oficialmente, inclusive, como crime de guerra. Estupros, tudo isso daí é crime de guerra e violação dos direitos humanos cometido, né, justamente pelos Estados Unidos, que dizem defender os direitos humanos. Muita hipocrisia, né, Carla? Exatamente. Demais, demais. Não, e agora você tocou na palavra mágica, direitos humanos, né? Que todo mundo coloca no cartaz, respeitem, vidas importam e tudo, né? E o nosso companheiro Rui colocou, e até fizeram um card muito bonito. Você acredita que os cards do PCO estão circulando na Turquia e no Irã? O nosso companheiro da Finlândia teve uma companheira do Irã que veio perguntar do que se trata, porque tá nas redes sociais, aquele que fala da autodeterminação dos povos. E a autodeterminação dos povos também está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quer dizer, a autodeterminação, né, o povo que tem o direito a escolher o seu destino, né? Seu master of your destiny, né? Que eles tanto falam, os americanos, né? Seja né, o comandante O senhor do do seu seu destino, navio, né? né? Pois é. Então é muito interessante que não existe isso. É muita hipocrisia falar. E assim, esse soldado. Tem uma coisa interessante que você falando me veio na cabeça, né? Com a crise, eu vou sair um pouco do assunto, mas para voltar no assunto, que é uma curiosidade. Não se toca na pensão e nos benefícios, eu digo bolsas,
direito à casa, né, gratuita, de soldados. Eu não tinha reparado nisso. Agora você falando, poxa, os soldados aqui, quando voltam da guerra, assim, é um salário vitalício. E até os soldados ainda veteranos que estão vivos, assim, eles recebem muita ajuda do governo, fora, né, um auxílio psicológico que não resolve o trauma, né? Desse pós-trauma, né, dessa síndrome tem um nome, né? PTSD, eu não sei como que síndrome do pós-trauma, pós-traumático, que não tem cura. Como é que você recupera, né, e vai dormir com a sua cabecinha no travesseiro? Olha, eu voltei da guerra, matei, estuprei, né, e vou dormir tranquilo. Né? Inclusive, quando os Estados Unidos foram derrotados, né, até mesmo antes de terminar a guerra do Vietnã, houve muito disso nos Estados Unidos, né, e muitos, inclusive, dos soldados que foram para o Vietnã foram recrutados, praticamente todos, né, foram recrutados de maneira involuntária, né, para irem para a guerra. E aí, quando voltaram, participaram, inclusive, do próprio movimento contra a guerra do Vietnã e foram um fator de desestabilização, né, da situação mesmo interna dos Estados Unidos e é possível que isso daí ocorra também nos Estados Unidos de hoje, né, com esses veteranos que voltarem aí do Afeganistão e mesmo na Grã-Bretanha, em outros países, certamente essas pessoas aí, muitas, né, vão falar das atrocidades assim que foram cometidas no Afeganistão, como sempre, como a gente viu falar bastante sobre as atrocidades no Vietnã, né?